Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do Foguete Sem Ré. Ricardinho Sá, mais uma vez, nós dois estamos aqui juntos de você que nos acompanha, né, Ricardinho? É verdade. Seja muito bem-vindo, querido. Que saudade que eu tava de você. Obrigado. Você está bem? Você não quis gravar no carnaval? Ah, não, velho. Dá uma pular aí. Ela vai. Pular umas 7 ondinhas, né? Ou 7 dias é no Réveillon. Não. Réveillon já passou. Réveillon já passou. Cavaleira na ladeira, os que eu for. Jovinho, meu amigo. Jovinho. Jovem. Jovinho como a nossa vinheta que vai entrar agora. Ela vem aí. Fala, turma, estamos de volta, mais um episódio do Foguete Sem Ré, episódio 119. 119, Ricardinho Sá, repita comigo. 119. 119. Se hoje é terça-feira, 5h30 da tarde, estamos lançando mais um super, hiper, mega, ultra episódio aqui do Foguetão, mas muito provavelmente a grande maioria da nossa audiência não assiste, né? Na terça-feira, 5h30 da tarde, você pode assistir da onde você quiser, ouvir da onde você quiser, mas o mais importante é que você ouça. Exatamente. E que você assista, né, Ricardinho? Por favor. Com um caderninho na mão, né, meu Ou irmão? com o Plaude ligado. Ou com o Plaude ligado. O que é o Plaude, Ricardinho? E tem tudo a ver com o episódio de hoje. Você consegue explicar melhor que eu. Oxê, e você Você não, é usuário. Você não Bom, comprou esse Plaude ainda, pelo não? que você me explicou, eu vejo ele como um xeretinha. Um xeretinha. Um xereta extremamente inteligente com uma memória fantástica. Turma, é o seguinte, até uma dica, né, pra quem tá nos acompanhando, vai ajudar muito você que tá fazendo reunião, tá ali no seu call, né, sua reunião online, sua reunião presencial. Primeiro, eu comecei a testar essa metodologia da seguinte forma. Existe um aplicativo /site que você baixa chamado Fireflies. Fireflies. Não é Firefiles de arquivos. É Fireflies, né? F-L-I-E-S. É um íconezinho rosinha, onde você instala o aplicativo no seu celular e toda reunião que você for ter, todo papo que você for ter, você bota, se for uma reunião online, você pega o link da sua reunião, coloca lá no Fireflies e o Fireflies entra na sua reunião online para fazer a captura do áudio da sua reunião e depois transcrever, e aí ele vai te dar os principais insights, o resumo da reunião. É muito bom para ata de reunião, é muito bom para pauta de reunião. Mapa mental. E aí, só que aí o que acontece? Você, à medida que você vai usando, você vai sentindo a necessidade, você vai ficando mais guloso por informações. E aí, no meu caso, eu comprei um dispositivo chamado Plaude, né? A Plaude poderia, né, inclusive, lançar um cupom de desconto, né? Pra gente colocar aqui na tela. Olha aí, Plaude, patrocina o Foguetão. Comprei o Plaudezinho, o Plaude, a gente conecta no celular e aí você escolhe se você tá gravando a ligação, se você grava a reunião, se você grava uma reunião presencial e tal. E o que eu sinto é que o Plaude, ele é mais completo, mais robusto, mais inteligente. Por quê? Se eu não me engano, o Plaude usa o ChatGPT, né? Obviamente que isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, mas antes, não menos importante, extremamente importante, leia esse QR Code que está aqui na sua tela para ter acesso, e é um caminho da felicidade, né, Ricardo? É o caminho da exacerbação da felicidade humana, né? Momentos incríveis, momentos felizes, fazendo parte dos eventos assinados pelo clube, né? Pois é, se você ler esse QR Code, você vai acessar a nossa lojinha online, onde você pode comprar o seu ingresso para qualquer um dos nossos eventos, os eventos assinados pelo clube, né, Ricardinho? Mas só os eventos ou tem mais coisa nessa lojinha? Por enquanto, só os eventos aqui na lojinha, né? A gente tinha a nossa lojinha online para venda das camisetas, mas foi descontinuada. Estamos nesse processo de reestruturação. Sem mais delongas, sem mais blá blá blá, nhe, vamos começar o episódio de hoje. Turma,
Como vocês sabem, sou um cara de humanas. Certo? E sou um cara de humanas, raiz de humanas valendo. Certo? E por incrível que pareça, o professor mais importante, mais influente e que eu tenho o maior amor, mais carinho, desculpem todos os meus outros professores, mas eu sou um cara muito sincero. O professor mais influente que eu já tive na minha vida acadêmica inteira foi um professor de física. Eu tenho uma relação energética com esse cara. E vejam só, professor de física, viu? E esse cara, quando eu era moleque, ele me deu uma lição. Sabe aquela lição com luva de pelica? Sabe, Ricardinho, aquele aprendizado que quando você é guri, você meio que não entende, meio que fica desnorteado, dá um tilt na sua cabeça, e quando você fica mais velho, principalmente quando você vira pai, você lembra, rapaz, isso aqui aconteceu comigo lá atrás. Eu era segundo ano e eu tava na prova final, né? Eu tava na prova final, tinha que fazer a recuperação. E aí, velho, nessa época, a prova final, todo mundo poderia fazer. Tipo, a pessoa que não precisava da nota na prova final poderia fazer mais uma prova, a prova final, para tentar substituir a nota, melhorar a nota, melhorar a média, enfim. E aí, obviamente, com essa minha eloquência, né, que Deus me deu, né, Ricardo? Essa lorotinha no pé do ouvido, eu convenci um grande amigo meu, Igor, vulgo Todinho, ele fazer a prova de matemática. Todinho, um dos melhores alunos do colégio, eu tava estudando fazer medicina, blá, 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 blá. E aí eu convenci Todinho para fazer a prova de matemática, porque eu queria colar dele. E na época, o celular ainda era SMS, né? Num celular não tinha... Você vai compartilhar essas coisas? Claro, gente. Somos feitos de verdade, papai. Somos feitos do nosso repertório e tudo que a gente já passou. Tá, manda brasa. E aí, o que foi que rolou? O meu celular era o Samsung Fashion. Assim, não tinha internet, né? Celular de clipezinho só mandava SMS. E eu sei, meu irmão, que quando os caras da turma descobriram que eu tinha convencido Todinho a fazer a prova de matemática, a média de Todinho de matemática era 9,7. E aí, Todinho, velho, faça, meu irmão, sua média pode virar 9,9, porra. Se eu quer, tá, Todinho, você vai sair de terceiro lugar pra segundo, pô, se 9 for 9,9. Ele foi lá fazer a prova. E eu fiz, Todinho, agora você tem o seguinte, eu te convenci a fazer a prova, você tem que me mandar o gabarito por SMS. Eu não sei se o colégio todo já tava ligado no esquema, certo? Não sei o quê, enfim. Eu sei, meu irmão. Aí Todinho saiu da prova, terminou, eu aqui esperando a prova de matemática, aí fingi que tá fazendo a prova, não sei o que e tal. Todinho saiu da sala. E aí, meu irmão, quando o Todinho saiu da sala, meu irmão, começou os zum. Os caras tudo aí, né? Os caras tudo esperando o Todinho me mandar o gabarito via SMS, viu, Cardinho? Meu irmão, Todinho me mandou o gabarito. Aí eu boto o celular aqui embaixo, meu brother. Abro aqui o flip do Samsung e tal. E aí, quando comecei a botar o gabarito, né? 1A, 2C, tu. Aí quando eu olho pro lado aqui, meu irmão, Chicão, professor de matemática, totalmente esse teto aqui, grande. Ô, Bruno, opa, me deu o celular. Eu fiquei verde, branco, azul, roxo. Pegou a prova, anotou lá 0, não sei o que, tá. Me arrombei, reprovei de ano. Aí fui pra casa, meu irmão, a cabeça fumaçando. Caralho, me arrombei, velho. Meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar. Aquele zum. No outro dia de manhã, fui fazer outra prova, terminei outra prova, né? Aí, nosso convidado de hoje me chama. Ele tirou xerox do gabarito no celular. Grampeou na prova. Certo? Bruno. Aí ele me chamou. Eu lembro como hoje, a sala dos professores ali, ele... Bruno, você sabe o que você fez, né? Eu fiz, sei, professor. Seu ato, né? Enfim, está aqui anexado a sua prova, mas eu vou fazer o seguinte. Eu não vou te reprovar, não. Eu vou te dar mais uma chance de fazer a prova. Agora, você não vai fazer essa, não. Você já está na recuperação final. Eu tinha que tirar 6,7. O cara só tinha tirado horrível em matemática. Certo. E arrombei.
Ô, professor, obrigado, desculpe, não sei o que, aquele frio, aquela vergonha. Imagina, velho, o cara que você idolatrava chamar pra você com... Ai, que vergonha. Sacou, Ricardinho? Sabe como é? Sei cara, demais. eu idolatrava ele e aí, caralho, o nosso convidado grampeou. Vou nem falar do pergaminho dele hoje. Pô, tem MBA, USP, vixe Maria. MIT, vixe Maria, Ricardinho, ó. E aí, velho, ele fez, você vai fazer a prova. Boa sorte. Aí eu fui fazer a recuperação final. Se eu não tirava 6.7, eu reprovava. Sabe quanto eu tirei? 8. 9. 6.7. Puta, velho. Só que presta atenção. Você tem que tirar quanto? 6.7. Pronto. Sabe quanto eu tirei? 6.7. Preste atenção. Vai. Se eu não me engano, a prova só tinha 5 questões. Aí vem a lição. A prova só tinha 5 questões. Cada questão valia 2. Certo. Beleza? Não tinha como eu tirar 5.7, 6.7, pô. Concorda? Ou eu tirava 8, ou eu tirava 6. Concorda? Concordo. Beleza? Beleza. Eu não sei como eu tirei 6.7. Mas tirou. Mas tirei. Quando eu fui receber... Eu passei, pô, que não sei o quê. Aí ele me chama. Bruno, você sabe que não tinha como você tirar 6.7, né? Eu sei, professor. Aí eu fiz... não. Aí eu fiz... Não, eu sei, professor. Não, que bom que você sabe. Aí ele me entregou a prova. Ele é professor de física. Ele que me entregou a prova de matemática. Com o resultado da aprovação, né? E aí eu fui pro 3º ano. Aí eu fiz... Não, eu sei, professor. Depois de não sei quantos anos, eu fiz... Meu amigo... Foi ele que me passou, pô. Aí depois eu entendi, será que ele me passou? Porque eu era legal, porque eu era amigo dele, porque eu sou gente boa, né? Sou divertido? Não, pô. Presumo eu que ele me passou porque ele entendia que eu não estava na minha potencialidade. Entende? E aí a gente fala tanto sobre o sistema educacional brasileiro, né? A gente fala tanto sobre inclusive estávamos falando isso aqui agora. Falamos sobre desenvolvimento humano, falamos sobre como é que a gente pode influenciar, nem que seja minimamente, para desenvolver o país, para melhorar o país, para melhorar as pessoas, para desenvolver as pessoas, etc. E aí o nosso convidado de hoje, meu professor de física lá atrás, um cara que eu tenho uma admiração absurda, gigantesca, ele não sabe o quanto. Entendeu que aquele moleque de 15 anos, que tinha 15 anos ali em 2001, há 24 anos atrás, aquele moleque, ele é bom em outras coisas, mas em matemática ele não é. Em física ele não é. Senhoras e senhores, convidado de hoje é casado há quase 25 anos, tem 2 filhos e 3 cadelas. É de Aracaju e sempre foi um cara muito polivalente. Ele vai explicar um pouquinho pra gente isso. Desde a infância dele, ele sempre gostou muito de estudar e aprender algo novo. E, na verdade, ele sempre foi muito inquieto. Ele foi surfista, praticante de bicicross e professor de lambada, senhoras e senhores. Professor de lambada, senhoras e senhores. E foi justamente dando aula de lambada que ele conheceu a pessoa que iria se tornar sua digníssima esposa. Exatamente. Ele cursou Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, de Sergipe. Iniciou sua vida profissional como professor de Física no Colégio CCPA, colégio que eu estudei na vida toda, uma função que ele exerceu de 91 a 2023. Foram 33 anos de sala de aula, que acabou não ficando resumido a isso, né? Ele se tornou coordenador pedagógico, gestor de TI, diretor administrativo financeiro, e durante esse tempo fez mestrado em educação pela UFES, licenciatura pelo NIT, MBA em governança de TI pelo Estácio, especialização em tecnologia educacional pela UFLA de Minas Gerais, MBA em ciência de dados pela USP, se especializou em inteligência artificial no MIT, certificação pelo Google for Education LU, L2 e Trainer. Ricardinho Sá foi professor da UNIT no curso de Ciência da Computação, Sistema de Informação. E hoje ele está dedicando seu tempo exclusivamente ao estudo da inteligência artificial e foi convidado para assumir a função de trabalhar em projetos de inteligência artificial para empresa gestora de escolas espalhadas em 5 cidades do país. É triatleta
Aí. Iron Man 70.3, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Genderson Fonseca. A fera. Prazer é todo meu de estar aqui, que é isso. Velho, obrigado por ter vindo, viu? Lembrando, viu, turma? Hoje nós iremos falar sobre inteligência artificial. Pode ver. Só para constar, né? Só para constar. O tema base, né? É esse. Eu acho que é um tema essencial, sim, importante não, é essencial, principalmente para qualquer empreendedor, para qualquer empreendedora, para qualquer líder, para qualquer gestor, para qualquer gestor de vendas, independente da área que esteja atuando, enfim. A casa é sua. É isso. Bom, eu gosto. Inicialmente eu quero só agradecer o convite, uma honra, né? Um prazer estar aqui. Na verdade, Bruno, só voltando um pouquinho em relação ao que você falou no começo, eu acho que tem coisas que, eu acredito muito nisso, né? Acho que tem coisas que a gente faz, às vezes até sem saber exatamente o que está fazendo, mas por alguma orientação divina, não sei, né? Então acho que naquele momento que e você falou da aprovação, acho que foi sendo algum direcionamento foi dado. Não, mano, deixa esse cara seguir sua viagem. Esse cara. Deixa ele seguir sua viagem, que ele tem muita coisa para melhorar esse mundo aí. Então acho que foi essa a contribuição, né, que eu dei. Mas, cara, é isso. Então, assim, esse isso você falou, sou eu, né? Eu tenho sido eu, né? Esse cara inquieto aí, realmente sou inquieto, né? Acho que uma coisa que você não falou aí, né? Nos últimos, acho que 15, 16 anos, uma coisa que muito me agradou foi ser marcador de quadrilha junina, não sei se você sabe disso. Sim! Né? Então, me aposentei disso também. Marcador de quadrilha junina, criador de gincana de praia, e aí vai. Né? Então, eu sempre realmente fui muito, muito inquieto. Aí, eu acho que esse período agora é um período que eu estou realmente me concentrado muito, né, nesse tema. Eu tenho até comentado, né, que eu estou com muito receio de me tornar uma pessoa monotemática. Né? De ficar falando só de IA. Você é multidisciplinar, gente? Eu sim. Eu gosto muito de estar diversificando, né, muita coisa. Tá? Eu sempre gostei de estar aprendendo muita coisa nova. É isso, né? Mesmo com 51 anos, né? Cara, eu tenho a mesma gana de adolescente, né? Então, imagina se eu tivesse na minha adolescência com todos esses recursos que existem hoje, meu Deus, eu acho que eu não parava quieto mais do que eu não parei. Então, assim, é algo que me motiva bastante, né? Conhecer. Meu sogro falava muito o seguinte, né? Que saber é muito bom, estudar é que é chato. Vou discordar um pouquinho dele, eu gosto de estudar também, né? Me sinto bem, né, fazendo isso, estudando e trabalhando. E agora, com esse tema aqui, toda semana tem uma coisa nova, você aprende algo agora e daqui a pouco já vem outro que ultrapassa, e um mercado, uma loucura por conta da inteligência artificial. Então, é algo que tem me motivado, né, bastante. E tem um triatlo também. Para não ser monotemático, né, tem que ter uma outra coisa, e é o triatlo, né, que estão o restante do meu tempo, né, além da família. Então, tem sido realmente muito prazeroso trabalhar com isso. Ô, gente, só me diz uma coisa. Trazendo um pouquinho dessa diversidade de soluções, digamos assim, é impossível acompanhar. Concorda? Concordo. Eu acho que você tem... E pelo menos é o que eu tenho feito, tá, Bruno? Pelo menos foi a solução que eu adotei. Eu selecionei alguns caminhos para seguir e estou trabalhando com esses. Pode ser que em algum momento eu mude um pouquinho minha rota em temas a serem estudados, mas... Porque você não tem como dar conta hoje, né? A cada dia saem inúmeras ferramentas novas, inúmeras ideias novas, e não tem como ser. Então, eu acho que você tem que direcionar um pouquinho, né? Por menor que seja, pelo menos, o seu foco, para que você se especialize bem, trabalhe bem naquilo, e aí sim, talvez alguma variação aqui, outra ali, né, consiga fazer. Mas eu tenho trabalhado desse jeito. Eu tenho focado em algo, e aí tenho trabalhado, né, nessa linha, para não perder meu pensamento. Minha linha de pensamento. É correto pensar que... Vamos lá, vou estruturar assim nossa linha de papo. Tá. Vamos lá. Hoje a gente tem inteligência artificial para tudo. Ferramentas de inteligência artificial para tudo, certo? A gente tem, por exemplo, ferramentas na área de produção visual, na produção de áudio, digamos assim, na produção audiovisual, certo? Quando eu falo de produção visual, estou falando de imagem, estou falando de vídeo, layouts, etc. Áudio, estou falando de músicas, etc, etc. E audiovisual, estou falando de filmes, vídeos, etc. Tá. Ok? É como se isso tudo estivesse dentro de uma mesma caixinha, digamos assim.
Só que, por exemplo, existem dentro das ferramentas de inteligência artificial, pensando em visual, existem diversas ferramentas. Sim. Né? Diversas marcas. Marcas, exato. Não é isso? Mesma coisa do áudio, mesma coisa do audiovisual, certo? Só que além disso ainda tem linguagem de código, que existem diversas ferramentas, diversas marcas, digamos assim. Uhum. Existe textual, existe de produtividade, existe de organização, existe matemático talvez, existe de gestão, existe de financeiro, etc. Ou seja, hoje existem ferramentas de inteligência artificial para todas as áreas. Exatamente. Certo? E dentro das trocentas áreas que existem diversas marcas. Uhum. Não é isso? Por exemplo, sei lá, houve recentemente toda essa discussão, esse debate em cima do ChatGPT versus o DeepSeek. Certo? Pronto. É como se fossem marcas concorrentes, né? E tem o Midjourney com outra também, que é outra marca, certo? E meu sentimento. Às vezes eu fico sufocado, porque antigamente é como se o mundo respeitasse a sua curva de aprendizagem. Uhum. Certo? Por exemplo, um exemplo esdrúxulo, mas ali, quando eu estava começando a aprender com senioridade o CorelDRAW, eu migrei, sacou, Ricardinho? Acompanhe comigo. Eu migrei ali pro Illustrator, certo? E aí eu comecei a desempenhar com senioridade no Illustrator. Tinha ali Core Illustrator como ferramentas vetoriais, né? Tinha o After Effects e outro, sei lá, para vídeo, sei lá, beleza? E aí, meu irmão, quando você começa a pegar você começa a mergulhar e começa a desempenhar melhor que não sei o que, já vem outro e, meu irmão, aí você migra pro outro, você vai para um. Assim, racionalmente, inteligência artificial, no grosso, me corrija se eu estiver errado, é para melhorar seu desempenho e sua produtividade. Exatamente. Para você ganhar tempo, certo? Você deixar de fazer funções operacionais, tá? Para você focar em senso crítico, digamos assim. Ser mais estratégico, ser menos operacional. Eu não gosto muito de popularizar, mas de usar a palavra estratégia para todo mundo, porque eu acho que nem todo mundo é estratégico. Não. Mas na pirâmide, a estratégia está lá em cima. Mas tipo, poxa, uma pessoa que não tem uma visão estratégica, mas ele desempenha uma função operacional no trabalho dele, ele pode usar a inteligência artificial para melhorar essa operacionalização do trabalho dele, e ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar qualidade de vida, ele vai ganhar qualidade de entrega e por aí vai. Ok? Não é isso? Perfeito. Pronto. Perfeito. Só que aí quando a gente vê todas essas milhares de soluções assim, pelo menos a sensação que eu tenho, eu fico meio sufocado. É real isso? É real, é perfeitamente real. Por isso que assim, o conselho que a gente dá, pelo menos é o que eu sigo e muita gente também segue, é tentar focar não necessariamente na ferramenta em si, tá? Mas no conceito que é utilizado. E aí, já que você citou, né? Sendo mais prático. Então, eu vou trabalhar com edição de imagens, né? Com sei lá, movimentação e tudo mais. Se você for reparar, apesar de serem ferramentas diferentes, mas há um contexto meio que comum. Por exemplo, eu quero animar imagens. Então, eu vou partir de uma imagem fixa, estática, para uma imagem animada. E aí, existem formas diferentes de animação, mas o conceito é animação. E aí você vai utilizar, claro, a ferramenta que melhor se adequa à sua, que você mais goste, né? Fazendo o comparativo, já que você citou, né? Tem gente que prefere mais trabalhar com o ChatGPT, ou mais o DeepSeek, ou mais o Gemini, e assim vai. E algumas são melhores do que outras em alguns pontos, ou piores, né? Tem as diferenças. Então, é você pegar o que tem de melhor em cada uma e se escolhe uma, se aquela te resolve, e muitas resolve 100% das suas necessidades, ou quase isso, trabalha com ela. Agora, claro que eu não posso fechar o olho para o que está acontecendo ao redor. Então, enquanto eu estou produzindo, estou ganhando tempo, estou aumentando minha produtividade, estou deixando de ser menos repetitivo, de trabalhar com tarefas repetitivas, né? Estou melhorando meu trabalho, mas também não posso esquecer que, peraí, surgiu uma versão nova da ferramenta X, né? Surgiu um modelo diferente aqui para ser trabalhado. Então, também não posso ficar alheio. Certo. Mas, cara, se não focar em algo, você vai ter tudo e não vai ter nada. E vou lhe confessar, eu tenho estudado isso, já tem
2 anos e meio que eu tenho me aprofundado mais nisso. Confesso que nos primeiros 6 meses eu ficava maluco, cara. Eu começava, caramba, isso aqui não. Agora vamos fazer curso disso aqui. Agora eu vou fazer curso disso aqui. E, não. Até que, opa, peraí, para. Eu vou ter tudo e não vou ter nada se eu continuar desse jeito. Então vamos focar. O que é que eu quero? Eu quero focar nisso. Tá? Hoje, por exemplo, meu foco está direcionado para a parte de gestão de processos. Utilizar a IA para melhorar a gestão de processos, com algumas ferramentas X e Y e tal, tá? Mas é o meu foco. Mas eu não posso esquecer que tem, eu não trabalho, por exemplo, muito com edição de vídeos. Mas eu não posso esquecer que eu tenho produtos, recursos ótimos para isso, né? Apesar de não ser da minha utilização. Então, eu tenho que ficar antenado, mas eu tenho que focar, cara. O foco, acho que é o ponto-chave, né? Focar na sua necessidade, na sua aplicação e trabalhar com ela. Pelo menos é assim que eu tenho seguido, né? Tem funcionado. Por exemplo, na parte de gestão de processos, eu preciso trabalhar com agentes de IA, que é uma coisa que está, assim, em 2025 deve ser o grande... Já tem sido, né? Mas tem sido o grande boom, né? De trabalhar com os chamados agentes de IA. Então, meu foco agora é criar agentes de IA para fazer essa melhoria nos processos. Então, é o que eu tenho me concentrado mais. Então, eu tenho várias ferramentas, aí você tem uma ferramenta chamada Make, outra chamada N8N, aí você tem via programação, Python. Então, eu estou focando, tá? Mas o meu foco principal qual é? Gestão de processos com IA. Então, esse foco eu não posso perder. Qual vai ser a ferramenta? Tem uma mais fácil, outra mais difícil, uma com a curva de aprendizado maior, outra com a curva de aprendizado menor, mas que também não seja tão eficiente, né? Que tem algumas restrições. Eu não posso ficar travado nessa ferramenta. Pelo menos é assim que eu tenho pensado. Mas o foco eu não posso mudar. Então, esse tem sido meu caminho. Aí vamos lá. Muito se fala assim de como se a inteligência artificial fosse futuro, né? Eu ainda sinto muitas pessoas resistentes, iniciando, né? Aí eu quero fazer 2 perguntas. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que nunca pegou, né? Nunca baixou, nunca abriu um ChatGPT. Certo? A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O que eu tenho aprendido sobre... Agora falando de Bruno, o que eu tenho aprendido sobre inteligência artificial é o quê? Poxa, eu vou almoçar com um parceiro meu, um amigo, um parceiro de negócios, enfim. E ele me disse que está usando a inteligência artificial para desenvolver apresentações, certo? E aí eu vou lá e eu faço muita apresentação, eu sei, Bruno, que você faz e tal. Depois pesquiso sobre o Doma, né? Aí tem um outro parceiro, numa mesa de bar, né? Que ele me diz que quem controla a agenda dele hoje em dia é a Dólar, né? Que tá dentro do WhatsApp dele, que não sei o que ele manda o áudio para Dólar e cadastra lá na Dólar, certo? Primeira pergunta. Como por onde, que canal, de que forma a gente, com as pessoas normais, né? A grande massa, ela consegue ter acesso às possibilidades. Quais são as ferramentas? Eu nunca imaginei, né? Nunca nem passou pela minha cabeça que tivesse uma IA rodando dentro do WhatsApp, né? Que ela consegue organizar minha agenda. Sim. Pra mim isso é fantástico, porque eu recebo um convite de um aniversário de um guri, né? Tenho 2 guris, é aniversário de só peste, meu amigo. Sacou? Aí eu recebo aí eu mando pra Dólar, aí eu mando pra Dólar, a Dólar, bluf, já coloca na minha agenda do Google, né? Sacou? Mas como é que a pessoa consegue ter acesso que existe? É a primeira pergunta. Sim. Né? Porque acho que tem aquela chat GPT, mas não é chat GPT não, tem uma cacetada de IAzinha, meu amigo, que se você juntar tudo vai melhorando sua vida. Como ter acesso a Veja essa? só, pronto, vou dar um exemplo. Em algumas palestras que eu tenho feito, uma linha que eu tenho utilizado durante a palestra é fazer um convite à plateia, né, ao pessoal, para fazer uma viagem comigo. Certo. E eu digo nessa viagem passar por 3 cidades. E a primeira cidade chama a cidade da curiosidade. Então, primeiro ponto, né? Eu preciso ter curiosidade de tentar entender, né, o que está acontecendo. Primeiro ponto. E aí você fala, e como é que eu vou saber, ou pelo menos utilizar minimamente essas ferramentas? Cara, não tem jeito. Pegando a opinião de alguém, a ajuda de alguém, e esse é um ponto fundamental, que é o que eu tenho feito nesses treinamentos. Como é que eu atiço essa curiosidade do pessoal, já que eu estou chamando a cidade da curiosidade, né, na minha palestra? Mostrando exemplos.
mostrando uma aplicação prática, por mais simples que seja. Né? Você falou aí, tipo, eu criar uma automação lá na hora, em 10 minutinhos, de um e-mail que eu recebo e que já coloca na minha ferramenta de gestão de processo lá, que eu utilizo, que é chamada de ClickUp. Tá? Então, que já vira uma tarefa para ser executada, que se eu tiver um time envolvido, o meu time já vai saber essa tarefa que ocorreu por conta daquela reunião, e assim vai. Então, eu mostro rapidamente, assim, eu mostro, né, em questão de poucos minutos, como é que a coisa pode funcionar. Então, já ativo, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí já é um primeiro ponto, já vem pela curiosidade. Sensacional. Tá? Então, esse é a primeira parada, digamos assim, né? E aí não tem jeito. Quer dizer, não é que não tem jeito, mas assim, o caminho que eu costumo utilizar é partir para a ferramenta, vamos chamar de ferramenta padrão para qualquer inteligência artificial, que é a ferramenta de trabalhar com chamados prompts. Aí precisa, tecnicamente falando, né, eu preciso dar uma orientação mínima também ao pessoal de alguns conceitos iniciais para que ele comece a entender isso e saber aplicar corretamente. Para aí sim atiçar mais ainda a sua curiosidade. E aí vem o que a gente chama de prompt, né? Que é basicamente a instrução, o comando que dá. Que existem técnicas, existem critérios para trabalhar bem, né, com prompt, para você ter um bom resultado, para ter um bom retorno. E aí não tem como você fugir de um ChatGPT, de um Gemini, de um DeepSeek, de um Perplexity e assim vai. Então eu começo com as ferramentas mais simples. Então, assim, você ter alguém para te orientar, cara, te ajuda muito. Senão, claro, você vai bater cabeça um pouquinho, né? E vai ter que sair por conta própria. E a ferramenta que melhor pode te colocar nesse mundo, certamente, são as ferramentas de geração de conteúdo. A chamada IA generativa. Que aí, como falei, né? Meta e ChatGPT, assim vai. Então, se eu tivesse que escolher um ambiente para não, comece por aqui, comece pelo ChatGPT, agora comece com alguma orientação. Porque só usar por usar, cara, talvez aquilo vire um Google da vida. Tá? Talvez não mostre toda a potencialidade que essas ferramentas têm. Certo. Tá? Então, você fazer uma pergunta sem estrutura, sem técnica, e você fazer uma pergunta com contexto, com instrução, com fornecimento de dados, com estruturação da resposta, você definir para quem que vai ser essa resposta? Vai ser para uma criança de 10 anos? Vai ser para um adulto de 20 anos? Então, quando você tem alguma orientação de como fazer o resultado aí... E aí, se a pessoa tem realmente curiosidade, cara, essa curiosidade fica multiplicada, né? Ô, Jenson, vamos lá. Só para a gente fazer o corte Tá. E a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente. Tá. Certo? O que é prompt? Tá. Certo? E 2, queria que você desse um exemplo dessas duas situações de uma pessoa que está usando como Google, certo? E uma estruturada. técnica. Beleza, vamos lá. Bom, então, falando em prompt, né? O prompt basicamente é o comando que a gente dá para a ferramenta, a instrução que a gente dá para a ferramenta para me dar um resultado. Deixa eu voltar um pouquinho só, né? O tema hoje em vigor é a chamada IA generativa. Na verdade, não hoje, né? Em novembro de 2022, eu não sei se você tem essa informação, se alguém, né, já comentou a respeito. A IA ela já existe desde 1950, né? Existe... tem um filme muito famoso, né? O Jogo da Imitação, né? Muito bom por sinal, né? Que vem lá de Alan Turing, que, né? Tem a ver com guerra e tal. Então, já vem de 1950. Só que era fechada nos laboratórios, né? Nos laboratórios de informática, era com pesquisador. Então, era chamado um IA, né? Isolada. Aí vem uma empresa chamada OpenAI, que criou um tal de um ChatGPT, mega famoso. E isso em novembro de 2022. Qual que é a diferença dele? A diferença é que ele trabalha com a chamada IA generativa. E o que é isso? A linguagem é natural. Eu não preciso mais programar, eu não preciso saber programação, linguagem de programação para utilizar um computador. Não, eu converso, né? Eu de vez em quando estou no carro e coloco lá no comando de voz lá do ChatGPT e começo a treinar em falar inglês com ele, né? Como eu não parei, dei uma parada no estudo de inglês, eu começo a exercitar isso, falar inglês com ele, eles me corrigem, não é assim que fala, tal, né? Então, mas é uma linguagem natural. Isso aí popularizou, né? Na curva de implantação de inovação, então isso foi uma ponte que tirou aquele pessoal que para qualquer inovação adota logo de cara, né? O pessoal fissurado por inovação vai logo pegar, e tem aquele pessoal que é mais resistente. Então o ChatGPT fez uma conexão. Peraí. Então se esse pessoal que talvez tenha mais conhecimento técnico consegue entender melhor e pegar melhor essa inovação, por que esse pessoal aqui não está conseguindo pegar, né? Que pessoal que não tem tanta habilidade para isso? Porque ele não tem um conhecimento técnico para isso. Então, peraí, a barreira é o conhecimento técnico, vamos jogar essa barreira fora. E qual foi o formato?
trabalhar com linguagem natural, chamada LLM, né? A linguagem natural. Então, esse foi o grande salto, né? Então, por isso que popularizou, né, a esse ponto. Só que para que o ChatGPT funcione, eu preciso fazer as perguntas corretas para ele, os prompts. Então, eu preciso dar uma instrução adequada para ele. Só que, e aí vem, o que a maioria das pessoas faz? A pergunta direta. Tipo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero pegar informações sobre, sei lá, não que eu queira fazer isso, mas sobre aposentadoria. Não é o caso para mim ainda, mas sobre aposentadoria. Aí eu posso perguntar, como funciona a aposentadoria para professor da educação básica? Sei lá, uma pergunta, Certo. né? Essa pergunta, ele vai te dar uma resposta. Vai te dar uma resposta. Agora, veja a diferença se você fizer da seguinte maneira. Atue como um especialista em legislação previdenciária e me forneça informações a respeito da aposentadoria para professor da educação básica que está não sei quantos anos em sala de aula. Então, eu contextualizei, eu dei informação, eu dei instrução. E me dê esse retorno em forma de tópicos. Então, quer dizer, eu saí de uma pergunta super simples para uma pergunta muito mais elaborada. E aí, com certeza, o retorno aqui vai ser muito mais avançado, muito melhor, tá? O resultado disso, tá? É muito mais abrangente. Então, a maneira como você se comunica com essa ferramenta, tá? Ela faz muita diferença. E aí é o tal do prompt contextualizado, o prompt com técnica, né? Que você pode utilizar. E tem várias técnicas no mercado. No final das contas, todas elas mudam de nome, mas tem basicamente a mesma ideia, que é dar um contexto, dar uma estruturação, fornecer dados e tudo mais. E aí você vai agora conversando com ele, melhorando cada vez mais esse prompt, tá? Então, por exemplo, tem um prompt que eu utilizo, que eu passei uma semana criando, tá? Porque, dá pra melhorar isso aqui, dá pra melhorar. Até eu, não, agora eu acho que tá bacana. E eu nem acho, às vezes eu acho que dá pra melhorar. Então, essa que é a fala ideia. de prompt, por exemplo, você tá ali no ChatGPT, aí você tem uma janela. Isso. Aí você direciona pra uma janela. Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu ChatGPT é todo separado por negócio, certo? Eu sou envolvido em vários negócios, faço a gestão de várias marcas, é tudo separado por negócio. Aí só que, sei lá, dentro do clube, certo? Aí eu tenho lá uma parte jurídica, uma parte ali, uma parte de brand, uma parte de produção de conteúdo, uma parte não sei o quê, e cada uma eu fui treinando de um jeito, só que tá tudo dentro do clube. Isso. Só que o que foi que eu entendi? A IA sabe que ali tudo sou eu. Exatamente. E no final das contas, mesmo que você tenha a separação das... Tô sendo bem raso, assim. Como a IA, mesmo tendo as caixinhas ali tudo separadas, as pastinhas tudo separadas, ela sabe que um contexto todo sou eu. Exatamente, porque é você que está comunicando com ele. Faça um teste depois em casa. Faça uma pergunta mais ou menos assim. De acordo com o que já conversamos em outros momentos, o que você acha de mim? Faça essa pergunta para ele, para você ver o resultado que vai dar. Cara, vai dar você. Pode ter certeza que vai dar você. O que ele vai te... Aí depois você pode até melhorar. Não, mas... Claro que ele vai te elogiar bastante. Sim. Tá? Mas seja criterioso, né? E fale também dos pontos negativos. Ele vai falar. Com suavidade, mas vai falar. Então, assim, ele te conhece. Ele te conhece, de certa forma, né? Quanto mais você interagir com ele, mais informações estão sendo dadas para eles. Tá? Para ele. Inclusive, até uma discussão, questão de LGPD, questão ética. Será que esses dados ficam realmente armazenados ali ou se ele utiliza para outros treinamentos? Eles falam que não. Eles garantem, né? Isso tem nos artigos dele que todas essas informações, elas não são utilizadas para treinar. Vá acreditar, não sei, né? É como a discussão agora com o DeepSeek. Tá achando ruim, não use. Exatamente. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, assim, ele te conhece. Então, ele cria isso no que a gente chama de janela de contexto. Então, ele cria todo esse ambiente, essa memória, né? Vamos chamar, assim, traduzindo a janela de contexto em uma memória, em que ele armazena todas as informações. Tá? Então, ele tem esse resultado, realmente. Eu estava vendo um artigo de um CEO de uma multinacional, eu não esqueci o nome de qual, que ele começou a treinar, né? Começou a criar os prompts, né? Porque o que acontecia com ele? Ele ia para a reunião de conselho, né? Ele CEO ia para a reunião de conselho e ficava meio nervoso, meio ansioso, sem saber o que é que iam perguntar e etc. Ele ficava ali, por mais que ele se preparasse, montasse uma apresentação, ele... Às vezes era pego de surpresa com algumas perguntas ali dos membros do conselho. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a treinar a IA e segundo ele transformou a IA dele no Steve Jobs, Mark Zuckerberg, você viu isso? Mark Zuckerberg. Ricardo Amorim. Mark Zuckerberg, Exato. Albert Einstein, tipo,
você agora que não sei o que, eu quero que você me misture que não sei o que, agora faça uma previsão das perguntas que o Conselho de Administração... Ele disse que acertava 93% das perguntas que a galera ia fazer. Né? Então... É de fato, sei lá, porra, Steve Jobs deve ter... Quando você trabalha com muitas personalidades já conhecidas, então o próprio ChatGPT, ou que seja outra ferramenta, a gente fala ChatGPT de maneira geral, né? É como falar Nescau, né? Sim. Nescau é a marca, na verdade, é mais ou menos por aí. Então, seja a ferramenta qualquer, ela consegue, se você assim fizer, para ele assim solicitar que ele busque as informações na web, por exemplo, então, cara, ele fala de alguém muito conhecido, ele vai ter informações dessa pessoa. Então, aí ele vai buscar, né, onde for, e ele vai ter informações do comportamento, das opiniões dessa pessoa. Então, pode até, não sei, né? Ele falou, eu lembro que ele falou 90 e tantos %. Pode até não ter sido, mas com certeza, Bruno, ele tem sim um bom resultado, tá? Eu já fiz um teste, uma brincadeira lá até com um professor, colocando Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, meu Deus, acho que foi, não lembro agora quem foi o outro, para conversar, né, sobre um determinado tema. Eu lembro que ela colocou um tema lá. Então, assim, com toda a base de conhecimento de um, com a base de conhecimento, com a forma de escrever de um e de outro, bom, eu não sou da área de literatura, né, mas ela fala que as conversas entre os dois realmente faziam sentido, né, com o comportamento de um e o comportamento de outro. Não lembro agora realmente quem foram os dois. Eu lembro de Drummond, mas não lembro do segundo. Então, por quê? Porque as informações estão na internet. Tá? Então, a partir dessas informações, ele consegue criar tipo um perfil, né, dessa pessoa, tá? Para trabalhar. De certa forma, é uma coisa que eu falei no comecinho, é um tal do agente. Então, você cria um agente com essa característica, com esse comportamento, para tomar alguma decisão, se for o caso, tá? E aí, ele deu esse exemplo realmente. Então, isso realmente funciona. Não que seja exatamente aquela pessoa, claro, né? Mas comportamento daquelas pessoas que estão, né, espalhadas pelo mundo aí, que ele pega esse comportamento e acaba entendendo. Do mesmo jeito que ele me entendeu, quando eu fiz aquela pergunta que eu citei há pouquinho, né? O que é que você acha de mim, como é que eu sou e tal. Então, ele acaba entendendo também outras pessoas que têm as informações aí no mundo. Cara, é loucura. Eu já fiz um teste, voltando pro tema, que a pergunta que eu quero fazer, mas eu já fiz um teste que eu mandei meu horário de nascimento, meu mapa astral, né? Eu fiz um mapa astral com uma mulher, como é o nome, Ricardinho? É mapa astral? Astróloga. Mandei os prints nas fotos do meu mapa astral, tal, e aí mandei o horário de nascimento, dá tudo certinho pra ele fazer meu irmão, é assustador. Bateu certinho. Nem minha mãe me conhece mais. Impressionante, velho. Impressionante. Sensacional, inclusive. Mas, Genson, vamos lá. A grande loucura, minha grande piração, assim, são duas. O que é que esses caras estão codando hoje? Porque o que a gente tá conversando aqui agora, sacou? O que a gente tá conversando aqui agora é o que já chegou na grande massa. Exatamente. Certo? Mas os noinha lá do Vale do Silício, o que é que os caras estão codando hoje? Então. O futuro, digamos assim, né? O que é que você imagina, assim? E segundo, você precisa contar suas outras cidades, né? Você falou a cidade com a outra cidade, tem mais duas. Né? Sim, era verdade. E outra, vamos lá. A gente teve a nossa geração, é a geração da transição, né, pro digital, de fato, né? A geração do meu filho nasceu digital. Ela não sabe mais o que é analógico, o que é offline. Exatamente. Certo? Na cabeça do meu filho não existe on e off. A gente, nossa geração, né, Ricardinho? Exatamente. A gente consegue separar o que é on e off. Pro meu filho, não. É tudo uma coisa só. Concordo? E agora, eu acho que até um pouquinho da geração, mais ou menos do meu sobrinho ali e tal, é a geração que vai pegar justamente essa transição de fato da transformação da inteligência artificial, certo? Mas o meu filho, os meus filhos, certo? É uma geração que inteligência artificial ele vai ser natural. Natural. Normalizou. Vai normalizar. Né? Acho que... E é meio futurista pensar isso. Não sei como é que você quer responder. Se quer responder, quer terminar a sua cidade, se quer responder a primeira pergunta. Não, responda a primeira. Depois eu volto pra cidade. Ou voltar para isso da geração. Mas quais os impactos que isso tem para essa gurizada? Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Em relação ao que vem por aí, o que o pessoal tá pensando aí na frente, né? Eu concordo com as palavras do CEO da OpenAI,
OpenAI, que é o Sam Altman, ele fala o seguinte, que, em princípio, a IA ela tem 5 níveis, segundo ele. O nível dos chatbots, pelo qual já passamos, basicamente é aquela comunicação com Alexa, tá? Simples. Aí existe uma outra chamada raciocinadores, que é onde a gente estaria nesse momento, tá? Que essa comunicação com algumas decisões já tomadas pelo próprio ChatGPT, Gemini, assim por diante. Aí vem a terceira, que seriam os agentes, que é onde, teoricamente, onde a gente estaria entrando agora. Os agentes de IA, Bruno, para quem não tem essa informação, são aplicações específicas que você treina a ferramenta para ela resolver aqueles problemas específicos, mas o mais importante de tudo, que elas conseguem interagir entre si. Então, eu quero criar mais ou menos o que o Ricardo Amorim falou, né, tal. Eu quero criar um projeto e eu preciso da ajuda de alguém de tecnologia, eu preciso de algum pedagogo, eu preciso de um psicólogo educacional, tá? Então, eu vou criar um projeto. Então, eu crio um agente para um agente para outro agente. Então, eu tenho 3 agentes que podem interagir entre si e esses 3 tomaram a decisão para você. E você vai receber só esse resultado. Então, esses são os agentes que têm uma função específica. Seu time. Meu time, exatamente. Tá? Sensacional. Então, é onde a gente estaria entrando nessa terceira, tá? E aí vem agora um quarto posicionamento, né? Que é onde a gente estaria atingindo uma era em que a inteligência artificial estaria ou poderia ultrapassar a mente humana. Tá muito na casa dos pensamentos, na casa das reflexões ainda, das discussões ainda. Não se sabe se a gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas, fato que se a gente chegar nesse ponto, cara, eu não consigo nem imaginar como é que a gente poderia... Você imagina a ferramenta ultrapassar a gente, tá? Né? A própria IA. Então, é algo que, bom, não sei onde é que vai chegar. E um quinto nível ainda seria um nível em que toda uma organização seria 100% comandada por inteligência artificial. Ou seja, em teoria, não teria humanos, tá? Mas, assim, ainda é muita teoria, mas se a gente voltar um pouquinho, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Não sei se você assistiu os Jetsons, né? Quando a gente assistiu os Jetsons, que o pessoal falava lá pelo relógio, pensava que aquilo era loucura. E você fala pelo relógio, né? Então você tem um futuro, não sei o que vem por aí, mas o pensamento hoje, já voltando à sua pergunta, o pensamento hoje é na tal da IA geral, que é a inteligência artificial geral, que seria exatamente essa inteligência artificial que ultrapassaria a mente humana. Os raciocínios, as decisões, as resoluções de problemas seriam superiores em tempo de execução e em qualidade de execução do problema, né, comparado com a mente humana hoje. Vamos esperar, né? Espero que eu esteja aqui para ver se isso vai chegar ainda ou não, né? Então, esse eu acho que é o ponto. Em relação à outra pergunta que você fez, em relação à gurizada, o que é que essa gurizada, né, deve pegar por aí? Veja, eu acho que vai ser uma coisa mais natural. Agora, aí vem da experiência que eu tô tendo com contato com esse pessoal, né? Tem uma curiosidade tem algo realmente bem curioso que está acontecendo, que é o seguinte. Você falou, né, que eu fiz a especialização no MIT e eu tive contato com muita gente, muitos empreendedores de fora, daqui também, no Brasil e tal. E eu acho que não vou lembrar agora, mas uns 3 ou 4, né, fizeram alguns comentários em alguns momentos lá da gente, que hoje eles prezam por contratar pessoas com 40, 45, 50 anos. Aí chamou a atenção. Porque se eu fosse voltar uns 4, 5 anos atrás, eu só pensava exatamente o contrário, que esse pessoal tá saindo já do mercado. Aí foi até eu que levantei a mão e perguntei, cara, queria que você explicasse por que isso. Aí ele, Gênesis, pelo seguinte, qual que é o diferencial hoje da ferramenta de inteligência artificial? De todas elas, seja de produção de vídeo, de áudio, todas elas. Vocês trabalham com comunicação. Você se comunica com ela, você sabe perguntar a ela. E aí o pessoal tem maturidade, tem experiência, se comunica melhor. Tá? Então, esse está sendo um grande diferencial em fazer todas essas modificações. Coisa que a gurizada ainda está aprendendo. Então, eles vão ter ainda uma curva. Claro que tem as exceções, lógico que sempre tem, tá? Então, vai ter uma certa curva ainda de aprendizado para eles, mas esse pessoal que já está no mercado, tem experiência, tem maturidade, consegue uma comunicação muito mais efetiva. E aí também consegue respostas muito melhores. Então, isso me chamou a atenção. Tá? Então, para essa gurizada, apesar de eles já estarem, né, vivendo isso, mas uma coisa que eu noto é que
eles talvez boa parte ainda não conseguiu entender como é que ela realmente funciona. Estão usando por usar. Então, acho que eles ainda vão aprender um pouco a conseguir captar todo o potencial dessas ferramentas ainda. Tá? Pelo menos é o que eu tenho notado com palestras que eu tenho dado com professores e pegando o retorno desses próprios professores. Né? Porque eu sempre pergunto, né, o que a gurizada tem feito, preocupação grande do professor, mas o aluno vai lá, né, responder a minha questão, meu trabalho, minha atividade, pelo chat GPT. Mas ele pergunta como? Como é que ele faz? Né? Qual é o resultado disso? Como é que ele chega até essa resposta? Aí alguns falam, não, ele faz isso. Pois é, será que esse caminho era o melhor? Se ele fizesse assim, teria um resultado melhor? Não, teria um resultado bem melhor. Tá? Então, talvez eles estejam ainda aprendendo também, e aí talvez precise de alguém para orientá-los a fazer o melhor trabalho junto com a ferramenta. Que é outra palestra que eu tenho também, que é com uma palestra direcionada para aluno. Né? Basicamente, eu tenho 3 focos, né? Professor, a parte administrativa da empresa e aluno. Então, são 3 necessidades completamente diferentes, tá? Eu falo isso porque, né, meu foco sempre foi a educação, continua sendo, né? E o que não quer dizer que não possa expandir, mas meu foco sempre foi a educação. Eu nasci em escola, né? Vivi em escola a vida toda, então não tem como fugir disso. Então, eu acho que falta talvez um pouquinho disso para eles. Então, eles vão sim trabalhar de forma natural com a inteligência artificial, mas eles só vão conseguir obter o melhor resultado dela se eles tiverem talvez alguma orientação nesse sentido. Pelo menos é assim que eu penso. Mas é correto pensar, gente, assim, um dos grandes debates, assim, das novas gerações, não vou falar nem em geração Z, assim, porque geração Z tá ali nos seus 20, né? Isso. 21, exato, 22 anos. Né? Tá começando a entrar no mercado de trabalho agora e tal. Mas tô falando da galera mais nova, assim. Muito se fala sobre a dificuldade de relacionamento da geração Z, né? Da soft skill mesmo. Sim. Né? A dificuldade de relacionamento, a dificuldade de interlocução, a dificuldade de se expressar, 100% a dificuldade de se relacionar. E quando a gente entende que, no final das contas, um prompt, veja que louco isso, mas no final das contas, um prompt, quer queira, quer não, você precisa ter repertório e background. Quanto mais profundo e diverso for seu background, seu repertório, melhor prompt você vai conseguir fazer. Com certeza, exatamente. Né? E aí a gente vem de uma geração que, pelo fato de estar tão digital, tem todas essas dificuldades, né, de relacionamento, digamos, e ela precisa se relacionar com a IA, né, que distoância, né? Cultural, digamos assim, antropológica. Exato. Né? E eles, assim, é uma dificuldade grande isso, né? Eu não tenho mais filhos, né, em idade menor, minha mais nova tem 18 anos hoje, mas a gente nota claramente isso, né? Trabalhando em escola, a gente nota claramente isso, essa dificuldade de comunicação. Esse ano, particularmente, por conta de uma lei federal, por incrível que pareça, houve uma certa, vamos chamar de melhoria nesse sentido, vamos colocar assim, que é a proibição do uso do celular na escola. Certo. Né? Uma coisa que, bom, eu não estou, né, na escola, eu trabalho em home office, mas uma coisa que os professores têm comunicado, têm falado que é exatamente isso, que eles estão socializando mais. E, cara, tomara que realmente esteja acontecendo. Como eu falei, eu não estou presenciando o chão de escola mais, mas tomara que esteja acontecendo. Porque exatamente o fato de socializar, comunicar, aí sim, talvez venha um ganho de repertório, essa troca de informações, troca de experiência e tudo mais. E assim a gente espera, né? E aí acho que eles conseguem ter um avanço super interessante nesse caminho, tá? É algo realmente muito estranho, né? Como você falou, essa socialização com a ferramenta. Eles conseguem se comunicar com a ferramenta, mas com dificuldade de um relacionamento mais pessoal, né? Mais humano, propriamente dito. Eu não sei se você viu, teve uma manchete, uma reportagem, aí alguém comentando com uma menina falando que o namorado dela era o ChatGPT. Tá? Então ela se comunicava de forma amorosa com o ChatGPT. Né? Claro, a gente não viu nenhum conteúdo que foi apresentado e foi o que ela falou, mas pode ser que ela esteja na mente dela, esteja colocando isso. Ela. Exatamente. Então é uma loucura, né? É uma loucura. É algo que requer uma discussão muito grande. Não sei, talvez alguns setores da sociedade estejam discutindo isso, né? Mas é uma discussão realmente preocupante até certo ponto, mas que precisa ser feita. Com certeza precisa ser feita. E aí, cara, tem toda uma sociedade que precisa trabalhar, né? Psicólogo,
pedagogo, os pais, né? Tem muita gente envolvida que precisa trabalhar para evitar problemas futuros, né? Problemas que a gente nunca teve, porque isso nunca existiu. Então, até os próprios profissionais também talvez tenham um pouco de dificuldade de trabalhar, porque é algo novo para todo mundo, pô. Só que no final das contas, nada nunca existiu. Nada novo nunca Não existiu. existiu. Né? Imagina o impacto social da roda. Sim, Nunca existiu. Entende? Faz sentido. Né? Tudo que foi criado no mundo não existiu antes. Ou seja, a sociedade foi evoluindo, o mundo foi evoluindo para se adaptar às coisas que ela mesmo foi criando talvez... e os impactos positivos e negativos que aquilo trouxe. Né? Talvez sim, os resultados foram completamente diferentes, né? E a cada inovação eu tenho novos tipos de resultados que, como você falou, que nunca existiram e que a gente tem que se adaptar e tratar aquilo, né? E conviver com aquilo. Então, esse é uma discussão filosófica, né? Antropológica, como você falou, muito grande, muito grande. Porque, Ricardinho, pense comigo. O ser humano, o bicho-homem, ele foi criado para estar com o instinto de sobrevivência sempre à flor da pele. Sim. Sempre. Certo? Sei, na idade das cavernas ali, ele ficava na caverna, né? Onde ele estava ali, ele criou o fogo com o instinto de sobrevivência, né? Onde ele saía para caçar com o instinto de sobrevivência, né? E aí tudo que... isso tem um link absurdo com empreender também, né? Com criar coisas novas, com assumir a importância da inovação, porque aquilo vai mexer com o seu instinto de sobrevivência, né? Vai mexer com o nosso instinto de sobrevivência. Tudo que é novo na sociedade passa por grandes discussões dos impactos, principalmente negativos. Sim. Eu vejo uma discussão, né, um debate muito... É como se a gente desse muito mais audiência para os impactos negativos do que para os impactos positivos dessas e todas as transformações históricas que a gente sempre teve. Sim. Não é? Sempre. Vou dar um exemplo. Existe um grande impacto, ou existe uma grande discussão em cima de telas para crianças. Certo? Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Tá? Mas quando eu penso, beleza, a tela, impacto visual, cérebro, não sei o quê, cognição, etc. Mas veja, é uma parada que é do mundo, eu não tenho como controlar meu filho. Você tem uma limitação para isso. Eu tenho uma limitação, eu não consigo acompanhar e controlar 100% do tempo. Exatamente. Certo? Por mais que eu instigue que ele socialize e saia um pouco da tela, não sei o quê, mas eu não tenho como controlar. E aí, só que uma coisa eu tenho certeza. Se a tela, que é presente em todos os lugares do mundo hoje, o olho dele vai se adaptar. Fato. Não é? O cérebro dele vai se adaptar. Porque isso é... Né? Isso é evolução até fisiológica. Entende? Faz sentido ou é loucura? Não, eu pelo menos não acho que seja loucura, né? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, nada do tipo, mas, cara, é algo que tá aí, né? Tá espalhado, não tem como você, né? Colocar numa redoma e evitar que ele tenha acesso. Exatamente. Tá? Exatamente. E o que é pior, aí vem a opinião, né? Como eu falei, sem nenhum tipo de estudo a respeito, né? Pode ser que você tente bloquear durante algum tempo e aí quando ele começar a ter acesso, tem acesso aí sim. Sem conhecimento, sem preparação, sem maturidade, não sei. Então, eu acho que é uma discussão, como eu falei, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu prefiro tentar controlar, mas sem proibir. Tentar controlar de alguma forma, do tipo, como você falou, estou no meio social, então vamos socializar e acho que lá em casa, pelo menos, acho que eu consegui, né? Então, acho que tem uns momentos que todo mundo utilizando o celular, seja para trabalhar, para conversar, para passar tempo, não sei. Isso, cara, é do meio hoje. E aí vem a discussão, né? Que acho que muita gente pode achar que está correto, que está errado, não sei. Eu acho que cada um tem o seu pensamento. Tenho a impressão de que todo mundo que está em casa, que tem filho, né? Que a gente está falando de criança, tenta fazer o que acha que é certo. Eu acho que ninguém faz porque acha que está errado, né? Faz de propósito. Não, acho que estou fazendo o que eu acho que é certo.
Se eu vou acertar ou não, talvez o mundo é que venha dizer, talvez o tempo é que venha dizer, né? Eu acho que eu tô fazendo certo, né? Acho que fiz assim. Criar é um jogo, né? De acerto e erro. Exatamente. Não tem, Educar cara, é um não tem jogo de receita de acerto e bolo, erro, pô. Não né? tem receita de bolo, né? Velho, esse final de semana a gente viajando, carnaval agora, né? E aí Francisco pediu pra jogar videogame, meu mais novo, né? Ele tem 5 anos. Não, eu quero jogar Sonic, Ricardinho. Aí o guri foi jogar Sonic. Velho, o guri pegando no controle. Eu fiquei assim, ele jogando Sonic, pô. E pulando e pegando as argolinhas. Ele bem aqui, assim, eu gravei e filmei. Ele, pô, com o dedinho aqui, que não sei o que. Velho, que sensacional. Porque meu guri tá aprendendo, pô. É uma habilidade. É uma É uma habilidade. habilidade. Sacou? Eu recebi o direct de uma moça. Ah, meu filho só quer saber de jogar videogame. Que ótimo. Talvez ele seja um designer de games. De E games. estimule isso nele. Estimule isso nele. Né? O jogo. A gente já tá para outro assunto completamente. Mas o jogo tem coisa mais que instiga o raciocínio lógico, né? A agilidade do pensamento e etc. Do que um jogo, pô, de videogame. Né? Obviamente que eu sou tendencioso, que eu sou nerdzão, ultra mega blaster e jogava videogame com Atari e Mega Drive. Né? Mas eu acho que obviamente que precisa ser acompanhado, né? Mas o que passa na cabeça de uma jovem dizer que o namorado dela é o ChatGPT? Isso é uma loucura. Isso é algo para ser mega discutido. Então, por quê? Que visão que ela tem de mundo? Que ela sabe que o ChatGPT não é uma pessoa, exato. né? Será que ela não consegue se abrir contra as pessoas? Será que ela já foi julgada por dizer o que ela pensa e ela se retraiu e criou o mundo para ela? Ou talvez até já tenha algum tipo de transtorno, alguma coisa assim. E a gente não vê a ponta do iceberg, né? A gente vê a profundidade. Suas outras. Isso, né? Vamos lá, retomando, né? O caminho de uma das palestras que eu tenho feito, né? Eu começo pela curiosidade, que é onde a coisa começa realmente, né? Onde o processo, quando eu mostro que algo simples pode acontecer para ele, que pode melhorar, então ele já fica curioso em saber como é que faz, como é que eu posso chegar até isso. Aí na minha palestra eu mudo de cidade, né? Eu faço um passeio e vou para uma cidade chamada Cidade da Criatividade. Certo. Que aí, basicamente, é trabalhar com ferramentas. E aí, é mostrar para eles algumas ferramentas. E aí, essas ferramentas vão ser de acordo com a palestra que eu vou trabalhar. Se é professor, uma coisa. Se é setor administrativo, outra coisa. Se é aluno, outra coisa, tá? Mas, basicamente, é onde ele vai utilizar a criatividade para trabalhar com ferramentas. E aí, talvez, Bruno, é onde esteja a grande... Não vou chamar de segredo, né? Mas a grande jogada é você mesclar as ferramentas. É você começar, por exemplo... Né? Vamos colocar aqui... Eu quero criar de novo aquela história daquele projeto para desenvolver algum produto, alguma coisa assim. Então, um caminho possível é eu começar com o ChatGPT, conversar com ele, né, para elaborar, para discutir, ver os melhores pontos, elaborar o projeto. Com esse projeto, aí você falou, não, você faz muita apresentação. Eu vou para outra ferramenta lá, que cria apresentação de forma automática para mim, já com imagens que eu posso editar, que eu posso colocar a imagem aqui, outra aqui. Então, quer dizer, aquela preocupação de criar uma apresentação, de demorar aquele tempo, eu gasto 2 minutos, tá? Você falou de algumas aí, eu utilizo outra, uma que eu gosto muito, chamado Gama, assim, mega utilizada também. E aí eu tenho essa apresentação já pronta, que aí depois eu posso gerar uma outra ferramenta que me gera um mapa mental daquele produto. Então, assim, eu começo a brincar com essas ferramentas, tá? E aí para ter um produto, né? Um produto final. Então, é a história da criatividade que eu citei. Entendi. Ou seja, essa interseção entre ferramentas que, por exemplo, um programador hoje consegue desenvolver uma página, um aplicativo com esses comandos. Com esses comandos, exatamente. Né? Pronto, eu fiz um outro exemplo que eu fiz, um projeto que eu apresentei lá para a empresa. Foi mais ou menos esse mesmo caminho que eu citei. Né? Eu conversei com o ChatGPT, discuti o projeto, dei algumas ideias, algumas sugestões, ele deu outras, gerei a apresentação, e depois da apresentação eu fui para outra ferramenta para criar um vídeo de apresentação, em que tinha lá um avatar já pronto. Até poderia ter sido um avatar meu, só que eu não tinha criado, né? Um avatar em que ele apresentou o projeto para mim. Claro, ele pega só alguns pontos, né? Sim. Né? E aí, então, ele cria lá, sei lá, 6, 7, 8 cenas, né, do vídeo. Um vídeo de 3, 4 minutos. E aí ele criou a apresentação e mostrou, né, o resultado. Com áudio. Com áudio, você vê o sincronismo, né, dos lábios com a palavra, com as palavras que estão sendo ditas. Então, quer dizer, eu comecei a brincar com as ferramentas e eu mostro... Deus do céu. Bruno,
Você gasta 15 minutos para fazer algo assim, simples, claro, né? Mas você gasta 15 minutos, a gente tem a conversa com o ChatGPT, a elaboração da sua apresentação e a criação do vídeo, você gasta um pouquinho mais só por causa do vídeo, que dá uns 5 minutinhos ali para gerar. Então, você faz isso em 15 minutos, pô. Então, quer dizer, Mas você isso de processamento da informação. de processamento de informação. Qual Tá. é esse do vídeo? Synthesia. Chama Synthesia. S-Y-N-T-H-E-S-I-A. S-Y-M-N Isso, N de navio. N T-H-E-S-I-A. T-H-E-S-I-A. Isso. E se você quiser algo mais rebuscado ainda, demora um pouquinho mais, aí você vai trabalhar com duas. Uma que chama HeyGen, não sei se você já ouviu falar, e outra chamada Eleven Labs. O HeyGen é com vídeo, ele é mais preciso ainda, tá? Em você manda um vídeo seu de 10 minutos, por exemplo, você falando, ele reconhece isso e cria um avatar seu. Então fica lá guardado seu avatar. Aí você manda o conteúdo, o texto. E você vê você falando o texto, né? Como se for. Na verdade, não é você, é seu avatar que tá falando. Que esse conteúdo pode ser um PDF. Pode ser um PDF. E o Eleven Labs é de áudio, em que você faz a mesma coisa também. Você manda um áudio para ele, não lembro agora quanto tempo, acho que são 10 minutos também. E aí ele consegue entender a sua voz e consegue copiar a sua voz, clonar a sua voz. Então você junta os dois. Então você cria o vídeo com o áudio de um, cara. A ferramenta é. Aí você tem um resultado. Tem muita gente, aí acho que você talvez possa até conhecer mais gente que faça isso, né, mais da sua área. Tem muita gente, pronto, a propaganda da Coca-Cola foi feita totalmente com IA, né, uma propaganda recente, e gerou até a discussão, caramba, e agora? Não vai ter mais gente para estar gravando o vídeo, então os vídeos vão ser feitos agora só com IA, e os autores e tal, então gerou uma certa discussão. Então tem muita gente fazendo vídeos, né, de campanhas de marketing, né? Exatamente desse jeito. Então, eu tenho lá um avatar de alguém que foi criado, um ator famosão aí qualquer, sei lá, e aí eu não preciso que ele vá lá gravar. Eu já tenho um avatar dele, então eu só coloco a cena que eu quero, qual é o fundo, qual é o background, tal, e tá tudo pronto. Cara, é loucura. E esse é um pouco mais rebuscado, mas quando mais rebuscado, é algo que você faz em 1 hora e meia. Imagino eu que para uma gravação de um vídeo com pessoas normais, você tem dias e dias, né? Então é algo absurdo, a diferença é absurda. Eu não sei onde é que isso vai parar, a questão do marketing, como eu falei, mas é algo que já está aí, já está acontecendo, é fato, já está acontecendo, né? Então você vê isso, cara, aí pronto, e quando eu mostro isso, aí eu mostro exatamente, por isso que eu chamo de cidade da criatividade, é porque eu começo a criar, né, a ter essas ideias de mesclar uma ferramenta com a outra, né, e ter um resultado lá em pouquíssimo tempo. Então, é onde já fiquei curioso, né? Agora vamos trabalhar com isso. E aí vem a terceira cidade, que eu chamo de cidade da inovação. Que é nessa terceira cidade, é onde aí sim é uma coisa um pouco mais técnica nessa parte da palestra, em que eu falo dos tais dos agentes de IA. E lá eu coloco, nessa discussão, eu coloco um exemplo lá em que esses agentes, eu crio uma situação lá, né, fictícia, e eu coloco esses agentes para pensar entre si, para me dar uma solução para aquele problema. Então, eu organizo isso, né? Eu treino eles para agir daquele jeito, né? Então, eles discutem entre si, fazem as rodadas de debates e depois me dão esse retorno. Então, quer dizer, eu estou inovando porque eu estou colocando alguém para um time, estou criando um time aqui para trabalhar para mim. Então, assim, eu acho que é um caminho bem bacana, né, que fica nessa minha apresentação. É uma apresentação que dura 1 hora, mais ou menos, por aí. E, bom, tenho tido excelentes resultados, excelentes retornos, né? O pessoal sai da palestra já, caramba, eu quero fazer isso, bora fazer, né? Vamos ajudar, sem problema nenhum, né? Vamos trabalhar. Porque isso é para qualquer coisa, para qualquer função. O que é que a gente faz hoje? O que é que alguém... o que é que a gente faz hoje em dia? Resolver problemas. Sim. Né? Então, problema todo mundo tem, nos mais diversos setores, então eu estou ali para solucionar problema. Qual o problema? Não sei, o problema vai aparecer. Então serve para todo mundo. Esse tipo de atividade serve para todo mundo. Né? Como eu falei, eu procuro no meu momento lá, eu procuro só direcionar por conta da sua aplicação, ser mais específico para uma coisa ou outra, mas serve para todo mundo. Então, assim, esse passeio por essas 3 cidades mostra muito bem como é que eu consigo, né, trabalhar com essas ferramentas. A gente vai ter mais inovações, vai ter muito mais coisa que vai por aí pelo mercado ainda, mas, assim, quem consegue minimamente entender esse caminho de trabalhar com essas poucas ferramentas. Eu nunca coloco muita ferramenta também para não enlouquecer. Eu não sei se você conhece um site chamado There is an AI for that. Não. Não conhece, né, Ricardo? Cara, é um site... Assim, tem vários sites que são repositórios de ferramentas de IA. Na semana passada, eu digo isso porque eu coloquei isso no slide,
nesse repositório, tem mais de 30 mil ferramentas. Esse é um deles. Fora as ferramentas que tem no mercado, que ninguém homologa, que fica, ou cria para a própria empresa, que só serve para ele. Então, cara, tem milhares. Então, são ferramentas que você chega nesse site, por exemplo, você pega, não, eu tô com um problema disso. E aí ele vai elencar quais são as ferramentas que servem para resolver esse problema. Tá? Então, tem um mundo de ferramentas aí no mercado. De novo, a gente volta mais ou menos para aquele começo da conversa, né? Eu só preciso focar naquilo que eu tô precisando. Então, quando você começa a trabalhar bem com essas ferramentas, cara, aí só Deus para segurar. Que massa, velho. Ricardo, conhece, Ricardo? O site? Sim. Eu já ouvi falar sobre esse site, mas uma vez eu abri tem um Instagram, tem vários, aliás, né? Que são especialistas em IA e eles são meio que catálogos de IAs que todo dia eles apresentam uma funcionalidade nova para algum problema. Então, se você segue uma página dessa, você começa a ver problemas que você não sabia que tinha. E você fala, puta, é exatamente isso. Gostei dessa ideia, vou começar a usar. Exatamente isso. IA que consegue, e essa que Bruno falou de organização de agenda, fantástico, né? Como é que funciona, Bruno? Você manda um áudio e ele já marca na sua agenda, né? Pode ser áudio, pode ser texto, pode ser print, pode ser o que for. Fantástico, né? E uma vez eu vi uma, Genison, que era tipo, o cara colocava, ele fazia meio que um calendário. Ele colocava, dia 1, você vai ter um problema de agenda. Resolve com o tal. Você que vai, por exemplo, você designer que você precisa ter uma ideia para uma logo. Vá nessa daqui que ele vai te dar 3 sugestões baseadas no seu prompt. Enfim, é um mundo infinito. É um mundo infinito. E que se você deixar, você fica louco. Mas eu acho que mesmo é uma loucura divertida. Porque é divertido. Eu acho muito divertido. É divertido. Ô, Bruno, ainda na sua área, né, na área de marketing, existem algumas ferramentas que fazem, por exemplo, um garimpo nos perfis do Instagram de seus concorrentes, por exemplo, para ver o que eles estão fazendo. Então, ao invés de você estar indo de um por um lá, ele pega lá, sei lá, 10, 15 concorrentes, começa a acessar e ver o que eles estão produzindo para trazer ideias para você, para ver se eles estão conseguindo pegar uma fatia de mercado ou não. Então, quer dizer, entendendo o que o concorrente está fazendo, e aí te dá ideia. Essa aí é o quê? Então, essa não vou me lembrar do nome agora, mas não, depois eu vou no seu WhatsApp, vamos sim. Então, essa aí gente, ele busca... mande essa. Vou lembrar, mas tem. E aí... A gente pode colocar aqui nos comentários, né, Ricardinho? Né? Talvez... IA disso, tô. IA disso, tô. IA disso, tô. Não, ele vai ficar louco. E aí, cara, então, assim, tem... como ele falou, cara, você fica louco, porque tem coisa pra tudo. Pra tudo. É impressionante. Teve um fórum, né, que é o Fórum Econômico Mundial, e eles sempre fazem uns relatórios prevendo algo que vai acontecer em 5 anos. Talvez, eu acho que eles vão até mudar, porque em 5 anos talvez seja muito longo esse período. Então, sim. Eles estão dando uma previsão até 2030, né? Então, tem algumas estatísticas lá, cara, super interessantes. E aí, também voltando um pouquinho, e uma delas são algumas habilidades que até 2030 precisam ser melhor trabalhadas. E uma delas é o pensamento crítico. E são várias habilidades, né, ligadas aos soft skills. Lá atrás, lá embaixo, você vê alguma parte mais técnica, saber programação, coisa assim. Mas, basicamente, cara, é trabalhar com... Principalmente, acho que é a primeira, né, me lembro bem, né, o pensamento crítico. Trabalhar exatamente com essa comunicação, trabalhar com esse modal. Entendeu? Que coisa extraordinária, velho. Isso está no relatório do Fórum Econômico Mundial, né, na previsão que ele está colocando até 2030. Então, tem algumas outras estatísticas bem interessantes lá. Por exemplo, uma outra palestra que eu faço com o pessoal, eu começo a palestra assim, como é que a gente vai ficar até 2030? Como é que vai estar em 2030? Claro que a gente não tem essa resposta, né? Não há como. Mas eu coloco sempre assim no meio da palestra, que é bem comum que alguns estejam com medo disso, porque eu mostro mais ou menos um cenário de algumas profissões que vão desaparecer, ou podem desaparecer, ou pelo menos vão mudar, alguma coisa assim. Então pode causar um certo medo, né, nisso. Mas, e esse medo, cara, a gente
como é que a gente pode reagir a um medo? De 3 maneiras diferentes. E aí foi minha esposa, que é psicóloga, que me ajudou, viu? Né, nessa parte da palestra. A gente pode fugir, a gente pode paralisar ou a gente pode lutar. Fugir e paralisar não são as respostas, pelo menos pra mim. Cara, é lutar. E quando eu falo lutar, claro que não é lutar em embate físico, é conhecimento. É estudar, é aprender. Porque aí eu consigo entender o que está acontecendo, meio que prever o que pode vir a acontecer e me preparar para isso. Então, eu acho que aí talvez seja esse o caminho. Então, esse relatório do fórum é muito interessante. Porque uma coisa que causa esse medo lá, que eu comento, né, em um momento da palestra, é que em torno de 92 milhões de cargos de trabalho, de posições de trabalho, devam desaparecer. Mas, em compensação, deve aparecer mais 170 milhões. Então, eu tenho um saldo quase que o dobro. Sim. Tá? Então, claro que são outras funções, claro que são outras situações, né? Então, uma discussão importante, talvez não seja não necessariamente pensar nas novas profissões, mas os novos profissionais. Como que as pessoas vão se adaptar a isso, como é que elas vão entender isso. E aí sim, aí realmente passa a ser preocupante. Quanto mais você demorar a entender esse processo, mais complicado fica realmente essa situação. Tá? E a gente nota realmente muita gente ainda travado. Mas está mudando. Tá? Pelo menos por onde eu tenho passado, tem notado essa mudança. Pelo menos o interesse. No mínimo, aquela primeira cidadezinha lá, curiosidade. No mínimo. Sabe qual é minha grande preocupação, Genson? A educação do mundo. Não vou falar do mundo, não. A educação do Brasil não acompanhar. Esse é um problema. Pior que o problema é que não tá, assim, por mais que a gente faça, né, não tá muito ao nosso poder, né? A gente não tem... a gente tem um limite do que a gente pode fazer, né? Irmão, veja. Vamos lá. Capacidade essencial, sei lá, para o mercado de trabalho. Pensamento crítico. Beleza? Um ponto. Pensamento crítico. A gente pode muito bem desenvolver uma trilha de conhecimento focada no desenvolvimento do pensamento crítico do jovem, do cidadão, do profissional, da criança, do adolescente, seja lá o que for. Só que, meu irmão, para colocar isso numa grade curricular... Putz. Percebe? É muito... Daí o nome, né? Já começa pelo nome, é grade, né? É algo engessado, né? Começa pela Percebe? grade. É muito difícil. Imagine, colocar pensamento crítico como parte obrigatória, como se fosse metodologia científica, certo? Dentro do curso de formação do ensino superior. Eu já achava doideira ensinarem raciocínio lógico na faculdade, bicho. Imagine pensamento crítico. Numa escola de educação básica, trabalhando com alunos de no máximo 17 anos. Aí eu ficava assim, mas tudo bem, o raciocínio lógico, sei lá, na minha cabeça eu pensava que era tipo um dom. Não é treinável. Só que dava é treinável. Até ver que era treinável. E o grande desafio é como... Veja como a educação superior está atrasada, né? Eu acho que é pior do que a educação básica. Bruno, eu acho que esse talvez seja um dos motivos pelos quais grandes empresas hoje não necessariamente se preocupam com formação de graduação da universidade, se preocupam com habilidade. Há muito tempo que um Google da vida, um Facebook da vida, não faz contratação puramente por graduação. Também, sim, por graduação, claro, mas não puramente por graduação, mas principalmente por habilidade. Então, se você está com a habilidade de produzir de trabalhar com aquele projeto, de ter um resultado, então, cara, você tem chance de ser contratado, né? Talvez nas pequenas, não sei, sinceramente não sei como é que tá no mercado nesse sentido, mas eu acho que é um ponto que assim, a gente já começa a ouvir, pelo menos quando eu estava em sala de aula, né? Eu começava a ouvir alguns alunos sem muito interesse de cursar o nível superior. Entendeu? Por quê? Bom, talvez por outras razões, talvez por ter alguma coisa na família que ele já pudesse tomar conta, não sei, tá? Mas a gente vê isso, né? Eu tive aluno mesmo que falou, não, eu quero ser desenvolvedor de game. Até tem faculdade para isso, tá? Mas não necessariamente você precisa ter uma faculdade para fazer desenvolvimento de game, né? Você consegue hoje, e hoje então, trabalhar com programação, com a ferramenta de IA, além do ChatGPT, Gemini, tem outra chamada Cloud, né, da Anthropic, que tem um desempenho excelente para desenvolver software. Sim. E desenvolvimento do tipo, você vai chegar e vai dizer, olha, eu quero um software que faça isso, isso e isso.
Ele vai desenvolver um código. Tudo bem, você começa a melhorar. Não, melhora isso aqui. Se você tiver conhecimento, aí sim onde está a diferença, tá? É que era um outro ponto que eu estava tentando lembrar aqui, que eu queria comentar. Aí não está a diferença de você ter o conhecimento e utilizar esse seu conhecimento em prol do seu resultado, né? Qual que é o outro ponto? Nesse mesmo relatório que eu citei do Fórum Econômico Mundial, até 2030, na perspectiva deles, e esse fórum, para quem não conhece, esse fórum ele é formado por empregadores, né, do mundo todo, tá? A ideia que eles imaginam é que, daqui até lá, de todas as atividades que são realizadas no mundo, 33% sejam realizadas por pessoas, 34% por equipamentos, por máquinas, tá? Totalmente automatizadas, e os outros 33% pela combinação dos dois. Certo. Que é exatamente a pessoa utilizando a ferramenta, o recurso que seja, para ter um resultado. É aí onde entra, talvez, uma grande parte já que eu estou falando da educação, por exemplo, dos professores, tá? Ele sozinho, não sei se ele vai conseguir chegar a um bom resultado, né, daqui por diante. Eu acho que a máquina sozinha também, para trabalhar puramente com a educação, também não vai chegar a um resultado muito bom, mas acho que a combinação dos dois. Então, veja que está 33, 34, é quase um terço para cada. Né? Isso, segundo eles, é o que estão prevendo até 2030. Hoje, tá? É 2025, das atividades que são realizadas por seres humanos, hoje são 47% das atividades com eles. Então, eles acham que deve baixar para 33%. Então, isso causa uma preocupação? Talvez cause. Mas a compensação é essa aqui, sobe de 22 para 33, que é a combinação dos dois. É a pessoa trabalhando com a ferramenta para te ajudar. Então, eu acho que essa combinação que é fundamental. E aí é onde esse medo deveria ser pelo menos diminuído. Tem uma frase bem comum no meio. O medo do novo é foda. E tem uma frase bem comum no meio, né? Você não vai... a IA não vai tirar seu emprego. Quem vai tirar seu emprego é uma pessoa que trabalha com a IA, né? Que conhece a IA, que se adaptou. Sim. Faz um certo sentido, né? Realmente isso faz um certo sentido, né? Mas, sim, cara, é se adaptar. É se adaptar, no mínimo conhecer, tá? Senhores, 1h20 de episódio, né, Ricardinho? Nem passou, nem uma IA pra isso. Genson, meu amigo, antes de te agradecer imensamente pelo seu tempo. Rapaz, parece que eu entrei num... túnel do tempo. Não, numa bolha aqui. Eu pisquei, puf, 1 hora aqui. Foi rápido. Verdade. Né? Meu amigo, antes de te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento de maneira tão leve, tão rica, que todo mundo que acompanha aqui o Foguetão, eu queria que você respondesse uma pergunta genuína que tenho certeza que nenhuma inteligência artificial conseguiria responder. Quem é Genison? Sem dizer o que ele faz. Genison é um cara super inquieto que não se conforma em não conhecer o que tem para ser conhecido. Então, Genison cara, é isso, é movimentação, é vitalidade. Eu me sinto assim. Talvez por ter trabalhado durante muito tempo com adolescente, eu acho que meio que a gente trava no tempo, né? Então, assim, a gente continua com as conversas dos adolescentes, né? Aquela famosa quinta série que não sai de todo mundo, né? Não sai de ninguém. Então, gente, eu acho que é isso. É vitalidade, é inquietude, né? E é isso, é movimentação. Né? Eu acho que é isso que massa. Que me representa. Meu irmão, obrigado. Obrigado demais. Fantástico. Eu que agradeço e assim... Quer dar um último recado aí pra turma? 100% à disposição, querendo tirar, né, conversar a respeito, tô, né, a postos aí, porque é algo como eu falei, né, voltando. Eu não quero me tornar monotemático, mas o cara tá tomando muito meu tempo isso, e eu gosto demais de conversar a respeito. Né? Sempre tem coisa nova pra estar aprendendo, sempre tem, né? Eu estudo literalmente todos os dias, né? Eu gosto muito disso, me satisfaz bastante isso. Por menor que seja, 15 minutos que seja, mas eu tenho meu tempinho lá para estudar. Então, cara, eu tava no carnaval em Salvador e no intervalo, sempre tem horário do almoço, eu tava lá no celular, ou estudando, lendo alguma coisa, sempre acaba arrumando tempo para isso. Então é isso. Então, te agradeço demais, Bruno, do convite, estou 100% à disposição e vamos, né, conversar muito a respeito ainda. Com certeza. Eu diria que a inteligência artificial, ela tá, cara, ainda, por incrível que pareça, ela tá
começando. Tem muita coisa para aparecer por aí. Muita coisa que a gente não tem nem noção. E que mexe com muita gente. Mexeu com o mercado imensamente há pouco tempo, né? Então, tem muita coisa que... Muita gente vai ser impactada com isso. E com fé em Deus, impactado positivamente. Valeu, Ricardinho. Demais, pô. Mais um, papai? Mais um. Show de bola? Show de bola. Anota aí que esse ganhou 5 estrelas Pro Max. Turma, nós somos o Foguete Sem Ré, estamos aqui, lançamos um episódio toda terça-feira, às 5h30 da tarde. Falamos sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, gestão, liderança, vendas, branding, growth. O que mais, Ricardinho? Inteligência artificial. Autoconhecimento, inspiração. Inspiração. Mudança de carreira. Humor, de vez em quando acontece humor também. É bom humor, acho que o emoção, choro, gritaria, confusão. Valeu, turma! Tamo junto, sou Bruno Oliveira. E é isso, valeu, obrigado, fui. Valeu.